Um dos vídeos mais pedidos do canal finalmente está aqui, galera. Sejam todos muito bem-vindos a um intensivão de quadrinho nacional, hein? Até onde você conhece. Bora testar? E se você chegou aqui no canal porque um amigo ou uma amiga te mandou esse link, seja muito bem-vindo também. Obrigado por topar estar aqui com a gente. Saiba que você é o principal objetivo da LQN. O leitor ou a leitora que tem a capacidade de recepcionar os quadrinhos BR como o status quo recebe qualquer quadrinho internacional. São muitas as chaves que precisam virar no nosso ecossistema para a gente alcançar o nosso objetivo maior de ter quadrinhos nacionais no topo. Mas é fundamental que os nossos leitores recepcionem o quadrinho nacional com orgulho, sem todo aquele lance de não leio nacionais. E ó, esse vídeo aqui não saiu antes porque esse lance de iceberg não é brincadeira não, hein? A LQN esteve incansável elaborando toda uma metodologia própria para que esse estudo se justificasse. E por isso vamos fazer alguns alertas importantes. Todas as obras apresentadas são do mais alto nível já lido na tela da LQN. Todas elas estão acima da média dentre os mais de 460 quadrinhos que nós já lemos nesses anos todos juntos. Aliás, essa média que eu sempre menciono, em breve estará totalmente esclarecida no nosso vídeo exclusivo para membros, em que nós damos nota para tudo que nós lemos no mês. 2. Aqui nós temos apenas quadrinhos que já foram lidos na LQN. Se não foram lidos na LQN, ainda não tá por aqui. Ah, e todo o universo de quadrinhos nacionais físicos que não existem em forma digital, infelizmente para essa versão do nosso iceberg, ainda não estarão por aqui. O que nós avaliamos para considerar cada nível do nosso iceberg? Muita coisa. Uma matemática muito avançada avaliando as views dos quadrinhos citados em suas plataformas digitais de divulgação. Afinal, o número de views por si só não diz muita coisa, pois o número de capítulos influencia nesse resultado, ou seja, nós usamos uma razão entre eles aí. As redes sociais daquele autor ou autora, e até mesmo outros títulos de sucesso dele ou dela, que de alguma forma impulsionaram a visibilidade dos seus outros títulos. O contexto e o meio em que aquele quadrinho está envolvido, aonde ele circula, né? Se faz parte de alguma editora, revista, coletiva, etc., se já ganhou algum prêmio em alguma premiação renomada, se já foi mencionado por algum influencer, por algum quadrinista ou algum meio de comunicação de muita relevância. Ou seja, para fechar nossa intro, os quadrinhos aqui estão dispostos em diferentes níveis do nosso iceberg por N motivos. E na nossa visão, a qualidade deles em arte e roteiro, como uma obra de arte em si, não é necessariamente o fator principal que os puxa para cima ou para baixo, fechou? Então vamos nessa? Tudo pronto? O iceberg de quadrinhos nacionais. Ah, que coisa linda, o céu azul, os monstros, os reis da porra toda que furaram a bolha há um tempo, conquistaram legiões de leitores, legiões de fãs, fizeram a alegria de seus autores, chamaram a atenção de editoras que potencializaram o seu alcance ainda mais. E a coisa mais incrível, inspiraram autores brasileiros. Não, só autores não. Inspiraram pessoas pelo Brasil afora com a força das suas mensagens, qualidade gráfica, narrativa, fazem história e aceleram o coração de todos que vivem o quadrinho nacional e os que querem viver. Estamos falando aqui de Rei de Lata, do Jeff, Lampião, do Heitor Amatsu e do Carlo, Sense Life, do Glitch e Tools Challenge, do Max Andrade. A ponta do iceberg. 48 quilômetros da Yara, Iraúna do Olhar Âmbar, do Pierre, Lebre e Coelho, do Alec, Formal Consciência, do Aquila e Pirates, do Yuri. Aqui a gente começa a ver outros gêneros além de ação, aventura e lutinha, outra demografia além do shonen. Temos a força das comédias, suspense e fantasia, títulos que chamaram a atenção de muita gente que ainda desavisada, vamos resgatar essas almas, manda o famoso "mas é brasileiro mesmo?" Ou então aquele que, sem perceber, se identificou com os signos nacionais, as ambientações familiares, o ponto de ônibus, o beco, o bairro, a escola pública, a linguagem, as gírias, as tramas.
também conquistaram e conquistam leitores, fãs e grandes editoras. Agora nós mergulhamos, submergimos a água que cerca o iceberg, mais ainda bem próximos da superfície. Aqui nós vemos os campeões das editoras, coletivos e revistas, plataformas digitais de leitura, e que também conquistaram muitos leitores, muitos fãs, que acompanham esperando ali o próximo capítulo. Aqui o poder das editoras e plataformas pega fogo em relação à paixão dos seus membros em um trabalho duro de muito tempo e que consegue vislumbrar toda uma gama de perspectivas e, consequentemente, de tarefas que precisam ser realizadas para encarar o jogo dos números do algoritmo, impulsionando essas obras. Estamos falando aqui de West Ranger, do Pablo Fernandes, de Oxente, do Renato Guimarães, de Aliciânimo, do Matheus Nóbrega, e de Desculpa, Eu Gosto de Você, da Cláudia Mazuco, certo? Agora nós mergulhamos. Estamos vendo toda a imensidão do iceberg, que ainda se aprofunda muito mais. Nós estamos no meio. As obras aqui precisam do esforço dos entusiastas, dos leitores que se apaixonaram por elas para alcançarem mais gente. Essa mensagem precisa ser transmitida na força. Apenas as redes sociais de seus autores, no orgânico, fazem a obra ecoar pouco. Estamos falando de Calístia, um mundo que ficou apelidado na nossa comunidade como MMORPG em HQ, que nos remete àquela sensação de jogar Ragnarok Online, que nos lembra a nossa party na última aventura do RPG que nós jogamos. Ou Troublemakers, que nós conhecemos a dupla Nori e Dandara, que são duas amigas extremamente porradeiras que viajam o mundo com o objetivo de caçar demônios e livrar os humanos da tirania e da escravidão. Ou até mesmo Vad Retro, ambientado em Feira de Santana, Bahia, nós conhecemos o Val Disney, um baterista que faz shows de rock enquanto tenta esconder do resto da banda que tem uma criatura sobrenatural dentro de si. E Age of Stelas, em que conhecemos um mundo pós-guerra arcana que terminou por sumir com a magia, e lá nós acompanhamos o Atlas e a Lina, que estão em busca de Age of Stelas, o local que guarda todos os segredos. Indo mais fundo nas águas gélidas que cercam o iceberg, agora nós temos mais iceberg acima de nós do que abaixo, encontramos alguns quadrinhos que possuem fortes estratégias, sejam offline ou online, e que estão construindo bons números por vários motivos, seja pela carreira de seus autores, pela perseverança de entregar a mensagem. Todos eles com certeza vão ser conhecidos lá no topo. Elemental Kings, reis com poderes elementais que lutam contra criaturas míticas, monstros nascidos do medo para proteger a humanidade. Dias Cinzentos, o Dark Fantasy mais marcante da LQN, onde a gente acompanha o Kaiser Gate, um guerreiro duro na queda que enfrenta todo tipo de demônio que passou a assolar o seu mundo. Chronos and Ray, um menino bonitinho acompanhado por seus problemas pessoais que acabaram vindo do seu próprio pai e dos seus encarregados. Uma trama de família e tanto. E Colatino Caça-Tretas, o mais novo sucesso do autor de Escarrabrasa, o Cangaceiro Gentil. Acompanhamos o andarilho que vaga pelo sertão nordestino de cidade em cidade sem rumo, apenas com um propósito: arrumar encrencas sem motivo algum. Nos aprofundamos mais um pouco. Mal conseguimos ver a luz do sol. É a ponta de baixo do iceberg. Aqui nós vemos verdadeiras riquezas que certamente serão lembradas como masterpieces no futuro. Seus autores são verdadeiros gênios, empenhados em fazer a história com um nível altíssimo de qualidade. Porém, eles ainda são muito jovens, estão crescendo como foguetes. Cramunho, aqui a gente conhece o Cramunho e os seus amigos que vivem altas aventuras nos ambientes mais sujos da cidade. Conforme você lê esse quadrinho, você não acredita no que essa história se torna. No Bico do Urubu, um shonen de terror ambientado em um futuro pós-apocalíptico no Brasil. A gente acompanha dois ladrões e trambiqueiros, o Ed e o Black Dog, que acabam se vendo em uma sinuca de bico quando entram em um jogo de vida ou morte. Mag, uma obra de 56 capítulos que acompanha o grupo Mag até a sua luta contra o Rei do Medo. O protagonista, o Meta, é um ser que conseguiu despertar o poder metafísico. O que eu vi nesse quadrinho eu nunca tinha visto antes. E Como se Tornar Humano, uma obra que, enquanto você lê, você se sente no mundo dos sonhos,
a gente acompanha o ceifador injustiçado Valentim, que é culpado e enviado ao mundo humano para cuidar de uma criança. Chegamos à região abissal. A luz do sol não nos alcança. Daqui nós vemos a imensidão infinita. E eu repito, as obras que estão aqui estão apenas esperando que o mundo acima de nós as conheçam. Pois quando isso acontecer, eu garanto, elas atingirão toda a popularidade que merecem. Estamos falando de Brainroot Mirage. Acompanhamos o CLT Sérgio Takeda, formado em ADM, se libertando do seu trabalho horroroso em uma gigante multinacional italiana. É surpreendente. Willow Witch, uma das melhores construções de mundo, em cima de uma ideia totalmente inédita que eu já vi aqui na LQN. Nós acompanhamos a bruxa Blair em busca da sua mestra, enquanto faz amigos pelo caminho. Guilty Heart of Absolute Evil. Preta é um anjo que mora na ilha de São Paulo e tem o sonho de se tornar xerife. Esse quadrinho realizou meu sonho de ler a fala. Fala, patrão, manda um pastel de frango com catupiry aí pra mim, por favor. E Impiedoso, em que a gente acompanha um desvivador solitário que conversa com o seu ursinho de pelúcia Igor enquanto reflete sobre os seus atos. Meus amigos, agora nós conseguimos ver muita coisa. Não o todo, mas a nossa visão foi ampliada. E se você ficou até o final, comenta aí, #mergulhado na LQN, por favor. O quadrinho nacional é monstruoso, né não? E você, já conhecia todos esses títulos? Aumentou a tua lista de leitura? E você que estava a fim de conhecer, esse vídeo foi útil? Bom, não se esqueçam de deixar um like, um comentário. Se acharem justo, se inscrevam aqui no canal. E agora vocês podem se tornar membros também, hein? Temos vídeos exclusivos para os nossos membros, com entrevistas com os autores, teorias, tier lists e muito mais. E considerem se tornar apoiadores lá no nosso Apoia-se. Nós temos categorias bem legais que a partir de R$1 você consegue fazer esse canal perseverar. Esse YouTube e todo o conteúdo da LQN só existe graças aos nossos apoiadores. Sem eles, nós não seríamos nada. Muito obrigado por ficarem até aqui e até a próxima.